Fala Terra! 2026 começou e nós estamos aqui com muita alegria para exaltar o nome de Jesus. E para o nosso primeiro episódio, nada melhor do que Pastor Vinícius. Eu tenho o prazer de receber esse amigo da minha família. Nós estamos aqui hoje para falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Irmão, prazer receber você. Prazer é todo meu. Você é amigo da casa. Fica à vontade no Fala Terra. Vinícius é marido da Débora, pai do Tito, pai da Helena, pastor na Igreja Batista Sião aqui em São Mateus. Nós temos o privilégio de poder aprender com ele um pouquinho hoje, não é não? E se nós vamos falar sobre a pessoa de Jesus Cristo, nada melhor do que começar afirmando aquilo que Cristo disse sobre ele mesmo. Em João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que bênção, hein? Muita coisa. Muita coisa. Então vamos começar, pastorzão? Vamos pra cima. Começa contando pra gente como Jesus se tornou real e pessoal pra você na sua jornada. Olha, Jesus, eu nasci num berço evangélico. Legal. Né? Então, assim, só que conhecer Jesus de fato foi só quando eu comecei de fato a ter relacionamento. Eu era uma pessoa que eu frequentava, eu ia, eu participava das coisas, mas eu só comecei a entender e de fato a reconhecer e ter Jesus na minha vida quando eu comecei a ter relacionamento. Quando de fato eu comecei a estudar a palavra. É isso. Quando eu comecei de fato ler as escrituras, porque quando eu comecei eu era batista, aquele batista tradicional, então tinha aquele negócio dos embaixadores do rei, e aquilo era uma maravilha, eu gostava de uma competição. Eu também acho. Tinha tudo, maravilhoso, então eu gostava. Então os versículos que eu gravava era para poder, né, participar da gincana. Participar ali do negócio, ganhar medalha, aquelas coisas todas. Mas eu não tinha o conhecimento de fato. Okay. Eu não sabia, então eu estudava antes para mim poder competir. Isso era uma loucura. Hoje eu fico pensando, falei assim, meu Deus, olha o tanto tempo que eu perdi. Mas foi um tempo bom. Sim. Né? Foi um tempo bom e depois de fato eu comecei a entender Jesus, ver Jesus no centro de todas as coisas, principalmente na minha vida, assim que eu comecei a ver o que Jesus ele tinha para mim, o que Jesus já estava de braços abertos me esperando, mas eu só estava ali vivendo algo sem propósito. Entendi. Então, Jesus se tornando real para você não teve a ver necessariamente com uma experiência sobrenatural. Não. Tudo veio por meio de relacionamento. Tudo veio por meio de relacionamento. Lógico que né, eu tive já experiências, né, aconteceu essas experiências, mas aonde eu identifiquei Jesus de fato foi no relacionamento. Primeira chave para nós, Terra. Exato. Estar com Jesus é a doce consequência de primeiro decidir se relacionar com Ele. Exato. Não é isso? Toda certeza. Eu acho que em todo tempo dentro nós vemos da palavra do Senhor, nós vamos ver que Jesus ele queria ter relacionamento. O tempo todo. Então nós vamos entendendo, lendo aquilo ali, que é através de relacionamento, através de estar com Ele, viver para Ele, conversar com Ele, né? Eu sempre gosto de falar que as nossas orações, ela precisa ser de uma forma de uma conversa. Você está conversando com Jesus, né? Você está conversando ali. Então, uma forma de você se relacionar é também nessa, através da oração, leitura da palavra, onde nós vamos achar Jesus é na palavra, é nas escrituras. A gente vive um tempo que o óbvio precisa ser dito, né, pastor? Então, Jesus se torna real quando a gente decide ouvi-lo e falar com ele. E falar com ele. É só isso. Talvez a gente está querendo muita coisa, quando na verdade estar com Jesus é muito mais simples e muito mais fácil do que... Sim. Não que isso seja errado, né? Mas nós queremos, Senhor, então se o Senhor quer mesmo isso aí, você vai me mostrar isso aqui, você vai fazer isso. Então, nós estamos sempre colocando ele à prova, né? Sim. E sendo que o que ele quer, onde ele quer nos mostrar, e aí os nossos ouvidos vão estar sensíveis à voz do Espírito Santo. É isso. E aí nós vamos identificar que de fato ele está falando, o que ele está nos direcionando, né? Quando a gente tem relacionamento. Se eu não tiver relacionamento com você, eu não vou conhecer a Ana Paula. Eu não vou saber aquilo que ela quer, daquilo que ela gosta, como ela gosta de fazer, o que ela gosta. Sem relacionamento eu não consigo. E com Jesus é através do relacionamento. Uau. Não vou perder a oportunidade, né, Terra? Estou com um pastor aqui. Mas e a Bíblia? O que a Bíblia diz sobre quem Jesus é? Então, a Bíblia, ela
vai nos mostrar diversas coisas sobre Cristo, né? Então ela vai falar que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ela vai falar, aleluias, ela vai falar que ele é o Filho de Deus, mas eu gosto também, né, de acordo com a palavra, entender que Jesus é aquele que senta na mesa com os pecadores. Ah, quase que eu bati no microfone aqui, Té. É isso mesmo. Jesus, ele é aquele que está sentado à mesa com pecadores, ali com os publicanos. Jesus é aquele que chama pessoas improváveis, né? Jesus que chama aqueles 12 discípulos para perto, os improváveis, eram pescadores, né? Então, até mesmo quando ele olha para Pedro, né? O Pedro, um cara estressado, mas Jesus, segue-me, né? Então, Jesus é esse, o improvável, mas entendendo que ele é um poderoso, mas também é acessível. Uau, Jesus é poderoso e acessível. Ele é poderoso e acessível. Então, muitas vezes nós olhamos para Cristo, e aí eu gosto sempre de falar por quê. Isso também afasta as pessoas de Cristo. Quando nós olhamos e coloca somente Jesus como poderoso, a pessoa ela vai olhar para dentro dela e vai falar assim, cara, então eu não sou digno de estar com essa pessoa. Não, de fato, você não é digno, mas a graça dele vem sobre nós, a misericórdia dele nos renova. Então, quando a graça do Senhor ela nos alcança, nós olhamos para dentro de nós enxergamos que nós somos miseráveis, pecadores, que nós somos totalmente dependentes da graça dele, e aí, de fato, nós vamos enxergar que ele é acessível e é por isso que nós precisamos estar com ele. Da mesma forma que Jesus, ele senta à mesa com os pecadores, ele também traz isso para nós hoje cristãos, né, que somos pequenos Cristo no mundo, e também sentamos à mesa com os pecadores e sejamos acessíveis para essas pessoas. É. Até porque, né, nós não podemos retirar da mesa de Cristo quem Cristo também fez filho. Exato. Eu sou filho, você é filho, e ele vai fazer outros filhos. Eu não posso escolher quem serão os meus irmãos na mesa dele. Eu não posso, da mesa de Cristo, retirar quem Cristo também fez filho como fez, porque ele é acessível. Porque ele é acessível, justamente isso. Então, muitas vezes nós queremos fazer isso. Tirar as pessoas da mesa. Aí isso aqui não serve. É chato. Tirar da comunhão, tirar do propósito. Sim. Se o próprio Cristo, ele não fez isso. Então, por que nós precisamos fazer isso? É isso aí. Glória a Deus. Entendendo essa perspectiva de Cristo, e eu não vou perder a oportunidade, porque, como eu disse, tem um pastor aqui. Orienta a gente sobre viver o Evangelho centrado em Cristo e não só apegado a práticas religiosas. Olha, isso é muito importante porque, como eu falei no início, eu era um praticante. Eu era um praticante, eu estava ali, eu tocava, então eu estava participando do culto, eu ia para congressos, conferências, retiros, mas eu era um praticante. Então, muitas vezes nós estamos dentro de uma igreja, de uma comunidade, e nós estamos como praticante. Nós não estamos como aquela pessoa que tem um relacionamento com Cristo. Porque através do meu relacionamento com Cristo, eu vou tocar. Através do relacionamento com Cristo, eu vou pregar. Através do meu relacionamento com Cristo, eu vou a uma conferência, eu vou a um retiro, eu vou servir a minha igreja, independente daquilo que tem, dos projetos, para as coisas, para poder servir. Então, toda vez que nós temos essa possibilidade de separar a religiosidade com o cristianismo, é muito importante porque a religiosidade ela vai sempre colocar em algo que são feitos. Você está ali porque você é praticante, né? Então, um pouco da religiosidade está nisso, na prática. Eu entendo que as pessoas que se entendem hoje religiosa, ela está na prática, mas ela não está voltada no cristianismo, ela não está voltada para Cristo, né? Eu não sou contra a igreja e também, né, então, por ser um cristão, mas hoje, por incrível que pareça, existe alguns pastores que são a favor, né, do movimento
sem igreja, né? Os desigrejados. Desigrejados. Os desigrejados. Para mim não existe cristianismo sem igreja. É isso. Né? Eu acho Nós que... somos um corpo, como é que vai viver fora do corpo? Como que a gente vai viver fora de um corpo? Né? Então, para mim, cristianismo sem igreja não tem como. É uma base ali, né? Você está em comunhão, você está em comunidade, você poder estar junto com os seus irmãos, isso faz parte do cristianismo. Né? Então, toda vez que nos leva algo à igreja, não é somente algo ser religioso. Ah, por que você vai na igreja? Ah, você é religioso, por que você vai... Não, mas eu vou... Por que eu vou na igreja? Porque eu entendo o propósito de estar na igreja. Porque tudo é um propósito. Por que eu vou na minha comunidade de fé? Porque eu entendo que eu preciso estar lá. Não para que Deus me abençoe. Porque aí senão eu vou entender que eu sou um religioso, mas eu vou para buscar Ele junto com os meus irmãos. Da mesma forma como eu busco na minha casa, dentro do meu quarto, mas é o momento de eu estar em comunhão. É o momento de eu estar em oração junto com os meus irmãos, o momento de eu louvar e cantar junto com os meus irmãos, celebrar junto com os meus irmãos. Então, toda vez que nós entendemos o propósito de estar em Cristo, nós deixamos a religiosidade de lado. É reproduzir a igreja primitiva, né? Que se reunia para adorar, para orar, para louvar e não se tornar ativista, né? Até porque a minha cabeça é muito contemplativa, sabe, pastor? Eu fico pensando. A Bíblia diz que Cristo nos chamou para a liberdade, não é verdade? Sim. E eu acredito muito que uma prática religiosa que não é saudável, ela faz justamente o contrário. Ao invés de me dar uma vida livre e liberta em Cristo, ela me aprisiona em coisas que Cristo às vezes nem torna como importante. É claro que uma fé verdadeira tem obras, mas eu acredito que as obras e o trabalhar no reino de Deus se dá como um doce fluir, uma doce consequência de quem primeiro vive Cristo. Exato. Eu amo tanto meu Senhor que por amá-lo eu me dou a Ele no mundo para que outros também possam amá-lo, conhecê-lo. Exatamente. É exatamente isso que eu acredito. Por amar Cristo, primeiro porque Ele me amou, né? Primeiro porque Ele me amou e eu amar Cristo, é por isso que eu, às vezes, vou servir na minha comunidade, ou vou servir até algo quando não tem uma programação na minha comunidade de fé, na minha igreja local, mas que eu vou servir outro também, porque isso é cristianismo. Eu entendo, exatamente, eu entendo isso como cristianismo. Então, se você está conectado com Cristo e você entende que você está aqui para servir, não Cristo, mas servir as pessoas, mostrar Cristo às pessoas, isso é um ato de amor e um ato de cristianismo. Glória a Deus. É isso. Então, pastor, já que a gente está falando das marcas de Cristo, o que é que muda na vida de alguém que decide viver Cristo, decide ter suas marcas? O que é que tem de diferente na vida dessa pessoa? Então, quando nós temos um encontro com Cristo, toda vez que nós temos um encontro com Cristo, vai haver uma mudança. Jesus, ele nunca vai chegar e falar, muda e vem. Ele vai falar, vem como estás. Vem como estás. A partir disso, nós vamos entender que, através de Cristo, fomos para Cristo, e aí depois as outras coisas vão ser acrescentadas. E aí vai haver mudança. E aí nós vamos entendendo que no decorrer dessa mudança nós vamos percebendo Cristo. Exemplo, Jesus com Zaqueu. Quando Jesus tem um encontro com Zaqueu, ele não vai falar assim, olha, você é isso, isso. Não, ele fala assim, hoje me vem, o quê? Pousar na sua casa. Vamos jantar. Vamos comer, vamos, sabe? Então assim, primeira coisa, ele foi lá. Depois, as coisas foram mudando. Então, todos os encontros que Jesus tem dentro das Escrituras, nós vamos ver que os encontros que ele tem, ele nunca está chegando e apontando um pecado, ou chegando e falando, você precisa mudar. Não, primeiro encontro, Jesus chega de braços abertos, olha, eu quero te conhecer. Por mais que Jesus já conhecia. Sim. Mas ele estava ali, ele era 100% homem, 100% Deus, mas ele estava ali. Então, eu entendo que uma mudança verdadeira em Cristo é quando nós damos liberdade para que Cristo, de fato, acesse as nossas vidas. Uau! E aí nós vamos entender que nós estamos totalmente debaixo da graça dele. Que tudo aquilo que nós estamos fazendo não é por mérito nosso, mas é por Cristo. Eu estava esperando outra resposta. Eu achei que você ia listar assim, ó, o que muda quando a gente está em Cristo. E você vem e desconstrói dizendo assim, a primeira coisa que muda é o acesso
que a gente dá para que ele entre e faça o que tem que fazer. Exatamente. Então, nós damos uma liberdade, vamos, né, se colocar como uma pessoa que ele não precisa dessa liberdade para nos acessar, mas ele entende que nós precisamos dessa liberdade para ele. Então, a partir disso que começa a mudança verdadeira, quando ele já está de braços abertos nos esperando. E as mudanças pessoais, né? Cada uma tem a sua também, E aí né? cada um tem a sua mudança, Mas cada aqui- um tem o seu destino. Foi exatamente da forma como aconteceu comigo. Ah, eu sabia falar o maior versículo da Bíblia, sabia falar não sei o quê. E eu me achava o cara incrível, adolescente incrível da era, porque eu sabia Ganhava isso aqui. gincana tudo. Ganhava gincana tudo, mas não tinha Cristo. O propósito era outro, o propósito não era viver para Cristo, o propósito não era alcançar vidas através disso. Não é que eu estou desmerecendo isso, que eu acho que isso foi muito importante na minha vida. Lapida as raízes, né? Exatamente, isso Ter foi a muito palavra importante. Eu vejo hoje os projetos das igrejas batistas que eu sigo, eu vejo, eu acho lindo, eu acho maravilhoso, mas isso na minha vida era somente um entretenimento. Entendi. Após o relacionamento que eu tive, Relacionamento. eu entendi que aí Cristo foi mudando algo sobre mim, nas minhas questões, sabe? A minha forma de pensar sobre a igreja mudou. A minha forma de servir, de subir a um púlpito para poder cantar, pregar, mudou. Tudo isso porque você deu acesso para ele. Tudo isso porque eu entendi o propósito. E Romanos 12 diz que a gente precisa apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável ao Senhor, porque esse nosso culto racional, raciocínio, intelecto. decisão. E você está falando aí, minha cabeça está indo lá em Romanos 12, porque dar acesso a Cristo é uma decisão. Decisão. Então, gente, em nome de Jesus, você que está vendo esse episódio, deixa eu dizer uma coisa para você. Começa 2026 decidindo. Você não precisa de um chaba, de cair no chão e tremendo no espírito. Não, isso é muito bom, eu gosto, aleluia. Mas o culto é racional. E você precisa decidir dar acesso a Jesus Cristo para que aí Jesus entre e mude as coisas. Exato. Não é isso? Exatamente. Nós precisamos somente dar acesso a Ele. Entender, falar assim, Jesus, toma conta da minha vida, do meu destino. É o Senhor que vai nos direcionar. Então, assim, isso, entendendo com isso, não é só a gente também chegar para Jesus, é contigo, e virar as costas e achar que vai vir um vento forte, uma tempestade. Eu costumo dizer que Jesus forja pessoas responsáveis. Exato. Ele nunca tira da gente aquilo que é nossa responsabilidade. Exato. Para a gente gerar e fazer. Sempre existe uma responsabilidade humana, né? Eu sempre falo, existe uma responsabilidade. Então, algo que ele nunca vai tirar isso de nós. Ele nunca vai tirar isso. Existe o nosso papel. E o nosso papel, eu entendo hoje como um cristão, é estar acessível a ele, como ele é acessível. Glória Né? a Deus. E o que é estar acessível a Jesus, Vinícius? Para mim, estar acessível a Jesus é eu ter o meu tempo com ele. Sabe? Eu entender que eu preciso. Eu preciso ter meu tempo com ele, eu preciso ter o meu diálogo com ele, o meu relacionamento com ele. O simples, o básico que funciona. Para mim tudo, se for para resumir em uma palavra, tudo é sobre relacionamento. É algo que eu levo para minha vida e eu gosto sempre de falar sobre isso ou pregar sobre isso, entender que Jesus ele está acessível, mas você precisa se relacionar. Bom, então, para encerrar, o papo tá muito bom. Deixa pra gente um conselho, principalmente para pessoas que já frequentam alguma comunidade de fé, já frequentam alguma igreja, mas ainda não conseguiram viver Cristo em intimidade. Qual a orientação você dá? Olha, Jesus ele não é um tema evangélico. Cabeça. Jesus ele não é... E não é muita coisa, tá? Tem gente que não tá preparada para essa conversa, não. Jesus ele não é apenas... E aí eu quero que entenda muito, mas ele não é o salvador da pátria, somente. Somente, né? Ele não é um super-herói, mas Jesus é o cristianismo. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E um conselho que te dou, se apegue em relacionamento com o próprio Cristo. Se relacione com Cristo. Esteja com Ele, busque Ele no seu tempo que você precisa ter. Não é o tempo que eu vou dar, mas entenda que Ele é o princípio de todas as coisas. Glória a Deus, Ele é o princípio de todas as coisas. Pastorzão, obrigada. Obrigado Glória a você, a Deus. É uma honra. Muito bom começar 2026 lembrando
ao povo de Deus. E aqueles que, por favor, tornem-se também. Lembrando a todas as pessoas que Cristo é vivo, é real, poderoso e acessível. E nós podemos viver esse cristianismo se também dermos acesso, o acesso do nosso coração para Ele. Cara, relacionamento. E é isso. Bom que você veio. Obrigado. Vamos combinar de marcar mais podcast, hein? Vamos. Tchau, Terra. Tchau. Deus abençoe.